Entendi. Essa questão dos curdos, está me ouvindo? Parece um pouco com a questão do Estado de Israel e com a própria Palestina, né? Que são povos que querem ali, naquela muvuca, estabelecer territórios fisicamente e mais territórios políticos, construir seus estados nacionais. E por falar nisso. Oi? Pode falar. Pode falar. Não, então, parece que vai. Vamos dizer assim que se um dia for resolvida a questão do Estado árabe, né, da Palestina, com Israel, por exemplo, tem aí na espera o problema do Estado dos curdos, né? Para arrumar outras confusões, para criar, enfim. Mas por falar em Israel e Palestina, já para caminhar um pouco para o final da nossa conversa, como é que está essa situação lá? E eu queria que você já fizesse um gancho, porque o Benjamin Netanyahu veio no Brasil, agora, né, acho que ontem, anteontem, hoje é dia 30, hoje é dia 30 de dezembro, ele não veio na posse, parece, ele veio uns dias antes e vai voltar. Não sei se essa notícia vai vingar, porque eles estão em eleição lá, eles anteciparam as eleições. Sim. E diz que ele não pode ficar longe. Sim. Então ele não vai ficar. Ele veio, teve um rolê aqui, e aí, com a eleição do Bolsonaro, nós temos uma discussão que é o seguinte: parece que a política internacional do Brasil, no Oriente Médio, tende a mudar de eixo. Mas para mudar de eixo, era que é importante que a gente compreendesse como foi a política anterior, né? Se você pudesse falar um pouco. Porque parece que o Brasil era pró-árabe, né? Mas a impressão que eu tenho é que a política internacional do Brasil, ela era plural. Ela era de abertura e consolidação. Explicasse, então, um pouco como é que era a política até hoje, como é que é do Itamaraty para o Oriente Médio. Qual que é a perspectiva de mudança e o que significa isso, essa aproximação do Bolsonaro com Israel? Essa é uma questão chave, essa questão que a gente está entrando agora, né? Como é que vai ser? Eu não tenho ideia, é um monte de maluco ali, né? Tem terraplanista, tem o povo que diz que é contra, que não existe aquecimento global, tem muita gente. Esse novo chanceler aí é quase um Tomás de Torquemada, é um cara da Idade Média, assim, é um cara muito doido. Assim. E o Bolsonaro que é uma porta, né? Assim, você não sabe o que é que espera daquilo ali. O Itamaraty sempre foi um órgão aparentemente muito forte, bastante independente, assim, né? A doutrina brasileira é a doutrina de não intervenção nos assuntos internos de outros países, né? Sempre foi uma política bastante voltada nesse sentido e, em grande medida, exitosa, pragmática. Não no sentido ruim da palavra que a gente emprega no movimento estudantil, né? Que pragmatismo tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dinheiro, cargo, não tem a ver com isso. Pragmatismo no sentido de objetividade, assim, sabe? Obviamente que governos, independente de qual seja, tem ideologias, mas o Itamaraty sempre foi um órgão de Estado que é bastante pragmático assim, nas suas relações. Tem um conjunto de contradições, né? O Brasil reconhece acha que tem que ter reconhece a resolução da ONU que criou o Estado de Israel e cria o Estado da Palestina. Durante muito tempo trabalhou nesse sentido, dentro da possibilidade da política externa brasileira, da projeção da política externa brasileira. Durante o governo Lula isso tem um boom, a política externa do governo Lula é muito engajada, muito ousada, assim. Tem uma posição política muito interessante, o Celso Amorim, que para mim é um quadraço assim, dos melhores assim, que eu conheci, que eu vi no governo Lula, assim, dos melhores. Ele consegue encaixar o Brasil naquelas discussões, né? Como eu falei para você no início da nossa conversa aqui, né?
quem é grande está no Oriente Médio. Lula sabia disso. E quando se começa a discutir, por exemplo, a questão do programa nuclear iraniano, o projeto que vai ser aprovado é apresentado pela Turquia e pelo Brasil, pela política externa brasileira. Só que, obviamente, os Estados Unidos, as grandes potências, quem são vocês para estar se metendo no Oriente Médio? Né? Então, eles rechaçam a proposta do Brasil e da Turquia sobre o programa nuclear iraniano. Um ano depois, eles pegam essa mesma proposta e trabalham para aprová-la com os iranianos, né, para equacionar o programa nuclear iraniano, obviamente sem o Brasil, etc. A questão de Israel, assim, nem o governo Lula deixou de ter relações com Israel. Obviamente que não eram as relações mais próximas, mas não deixou de ter. Vamos lembrar que parte das polícias que reprimiam as manifestações no Brasil recebiam treinamento do Mossad, recebiam treinamento militar de Israel, parte inclusive dessas bombas de gás lacrimogêneo e tal, é importada de Israel, inclusive, mesmo no governo Lula, no governo Dilma. Então, assim, nunca se deixou de ter uma relação, só que, obviamente, tem um aprofundamento das relações com os árabes, né? O Brasil doou um terreno para abertura da Embaixada da Palestina lá em Brasília, né? Que, obviamente, esses reaça, enfim, se você, esse reaça que dizem que defende Israel, se você pedir para eles explicarem onde é que Israel está no mapa, eles não fazem a menor ideia de onde é que está. E aí eles vão dizer que tá dando uma embaixada por Hamas, enfim, sem a menor noção do que significava aquilo. E isso permanece. Agora, o que Bolsonaro vai fazer? Assim, do ponto de vista ideológico, eu não faço ideia do porquê. Eles vão resgatar alguma relação bíblica com a Israel bíblica ali, e esse debate dialoga muito com o conservadorismo no Brasil, né, que é reconhecer o Estado de Israel, único e exclusivo, combatendo os terroristas, o mal, o mundo mal, etc. Esquecendo a parte, por exemplo, que a maioria dos países árabes, inclusive, são aliados de Israel, o caso da Arábia Saudita, do Bahrein, do Catar, são aliados de Israel. E agora o Brasil resolveu transferir a sua embaixada para lá. Olha, isso vai dar uma merda muito grande, né? Para mim, isso vai dar uma ruim muito grande do ponto de vista do comércio. E aí, quando começar a bater na porta a crise econômica, dificuldade na relação com os mercados externos, com o mercado árabe, que é um importante mercado para a carne brasileira, por exemplo, eu acho que eles vão correr e rever a posição. Né? Porque uma coisa dos Estados Unidos dizendo Quais são os países árabes ali que são considerados países árabes, né? Quais são? Vamos dizer assim, que pode dar confusão. O Egito? Não entendi. Quais são os países considerados países árabes, né? Que tem aquela liga, uma organização multilateral árabe, como é que chama? Tipo o Mercosul deles. A Liga Árabe. Quantos países são, tu sabe? Eu não sei quantos são de cabeça, né? Mas a maioria são árabes. Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Iêmen, Omã, Kuwait, a Síria, o Iraque. É um mercado... Basicamente, quem não é árabe é o Irã, que é persa, e os turcos. Basicamente é isso, assim, bem genericamente falando para você. Israel, que é judeu. Ou seja, é um mercado grande. Gigantesco. É uma bobagem arrumar confusão com eles, né? Aparentemente uma bobagem. É estupidez, né? Fruto de uma personalidade estúpida que é o Bolsonaro. Né? E o Brasil em relação à Síria? O governo brasileiro teve posição, durante os governos do PT, teve uma posição bastante interessante. Eu nunca ouvi o Bolsonaro falando nada sobre isso, sobre a guerra na Síria. Mas os governos do PT tinham uma posição muito interessante. Não intervenção, é um problema que precisa ser resolvido no diálogo, etc. Reconhecemos o governo sírio, a Bashar al-Assad esteve aqui no Brasil durante o governo Lula. Então, era uma posição de não intervenção, né?
e de troca, de comércio, até porque a comunidade síria é imensa no Brasil, né? Imensa. Sírio e libanês é o que mais tem ali em São Paulo, Foz do Iguaçu. Hospital. Tem uma brincadeira que tem mais libanês em São Paulo do que no próprio Líbano. Não é brincadeira, isso é verdade. O Hospital Sírio-Libanês, né? É um hospital grande, famoso. Bom dia. Vamos caminhar para as considerações finais, então? E aí, o que você tem a dizer a mais que não foi dito ainda? E o que a gente pode esperar de 2019 aí nessa área? Nós já falamos um pouco agora, principalmente em relação... Tem uma relação próxima do Brasil com os Estados Unidos, de quase subserviência, né? Que está sendo vislumbrada aí, né? Embora o Mourão já tenha dito que não é bem assim, mas o que a gente vê é um pouco isso. Você acha que o Brasil pode cumprir na América do Sul o papel que Israel cumpre lá no Oriente Médio? Essa é uma boa pergunta, assim. E é tão difícil de fazer prognóstico porque o Bolsonaro é um louco desvairado, né? Então, assim, é muito difícil você fazer qualquer tipo de prognóstico. Os caras falaram em invadir a Venezuela, uma aliança dos Estados Unidos aí com a Colômbia e com o Brasil para invadir a Venezuela. Eu acho difícil isso acontecer, porque o Exército Brasileiro, inclusive quem falou isso foi o Walter Pomar, da Articulação de Esquerda, no texto, e é muito verdade, né? O Exército Brasileiro ele é muito corajoso para bater em gente desarmada, né? Mas para bater em gente com gente armada, preparada, são os covardes. Né? E eu acho que isso é verdade. Tem um debate que é muito importante, assim, anteriormente, sobre qual que vai ser a função do Brasil, é que eu acho que nós, do campo da esquerda, do campo progressista, a gente abandonou o debate militar. A gente completamente abandonou o debate militar. A gente colocou um carimbo de que são conservadores, não nos interessam, e eu acho que o conservadorismo nadou de braçada ali, né? Tanto no debate militar, quanto no debate do que isso representa para a nossa soberania, a gente abandonou. Eu lembro que dos últimos textos que eu li de política que falavam da importância da questão militar, um texto da década de 90 do Juarez Guimarães, né? Isso fala da estratégia da pinça, né? Que eu lembro, assim, eu também não sou um estudioso no tema, provavelmente pode ter alguma coisa escrita sobre isso, mas eu acho que, pelo menos nos círculos que a gente anda, da universidade, dos partidos políticos e tal, que a gente anda, dos sindicatos que a gente anda, esse debate militar foi abandonado. E isso está absolutamente refletido agora. Tem fissuras entre os militares? Eu acredito que tem. A gente consegue enxergar e fazer uma leitura dessas fissuras, dessas divisões? Eu não tenho achado leitura sobre isso. Assim, não tenho visto ninguém trabalhando sobre isso. E é exatamente o que vai acontecer. Eu acho que o alto comando militar é quem vai governar nos próximos anos, legitimado pelas urnas. Os caras ganharam nas urnas. Tudo bem que tem um golpe, impediram e isso é um fato grave. E isso configura um golpe. O cara que tinha maior intenção de votos ele não poder ser candidato. Mas, de alguma forma, os caras foram legitimados pela urna porque tiveram 44 milhões de votos. E isso tem peso, né? E, na minha opinião, esse comando militar, essa alta cúpula militar, o general Heleno, que é uma figura extremamente preparada, dá para negar isso, são os caras que têm o governo ali na rédea curta. Como é que o Brasil vai projetar o seu poder para fora? Essa é uma grande pergunta. Assim. Aparentemente é um papel de absoluta submissão aos interesses dos Estados Unidos. Né? Aparentemente é isso que vai se dar. Mas é a pergunta que eu te fiz anteriormente. Tem fissuras no seio militar, e aí eu não estou falando nem de militar de esquerda, eu estou falando de militar que tem algum tipo de nacionalismo ali, sabe? Que não seja um ipsilitre advogado dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. Essa é a questão que a gente precisa saber.
Eu acho que essa é a pergunta que se coloca para nós do campo progressista, entender como é que essa relação entre os militares vai se dar, se existe espaço para a gente fazer um debate em cima disso. Esse é um tema complicado que, na verdade, só esperando um tempo para ver, né? Eu acho que existem algumas novidades que no seio da política militar, vamos dizer assim, dos políticos militares, né? Que é a adesão ao liberalismo. Era uma coisa que não tinha antes, ou tinha, mas pelo menos era, aparentemente, vamos dizer assim, a política militar era aderente ao nacional-desenvolvimentismo. Hoje, você vê a recente entrevista do Mourão, é uma adesão ao liberalismo, né, ao Estado mínimo, de maneira quanto mais. Então, é uma outra geração. Agora, como isso também vai se dar para a política externa, a gente não sabe. Eu acho que daqui a um tempo a gente pode fazer uma nova live, e aí talvez dê certo, tecnicamente, e a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vamos continuar essa prática, hoje um programa piloto, né, da gente tentar utilizar essas formas. A ideia, o projeto do Tribuna Universitária, um projeto interessante que nós vamos tentar colocar na rua para fazer esse e outros debates, e também aproveitar canais como o YouTube, como o Spotify até, para colocar essas questões e fazer também a guerra cultural, o debate, porque tem muita gente que não tem opinião e acaba tendo uma opinião que é a opinião daqueles que mais falam, né? E se tem uma coisa que a gente tem que fazer hoje é colocar o debate em cima da mesa. Eu acho que bem tranquilamente, como um passo pequeno, mas como um passo, a gente começa a fazer, né? Movimentar a nossa rede de relação a essas ideias, né? Beleza? Beleza, valeu, eu adorei, vamos conversar sim. Depois que eu saí do movimento estudantil, por exemplo, eu sinto falta desses debates, assim, meio isolado das coisas, agora no mestrado só escrevendo, então eu tenho que entregar 4 artigos aí nesse próximo período aí, você no doutorado deve estar pior que eu, mas é ótimo, inclusive ajuda a higiene mental, a gente botar para fora as coisas que a gente aprende, que a gente está lá na universidade, está fazendo as coisas, a gente acaba aqui mesmo de fazer o que deve ser feito, né? Que é o conhecimento que a gente adquire e a gente socializar ele da melhor maneira possível. E o projeto do Tribuna, dentro do possível, eu estou completamente engajado nele, seja com coluna de opinião, seja com crônica, seja com live, com qualquer coisa aí, nós estamos juntos. Eu acho que é uma parada que vai render bastante. O que a gente não falou no começo é que o Diego vai ser o editor da seção internacional do Tribuna Universitária, do portal, né, e consequentemente do jornal, se a gente conseguir, que tem um jornal impresso. E então esse debate da política internacional do governo, das influências que isso tem nas políticas nacionais, né, isso vai estar sob a cargo do Diego mobilizar pessoas e o debate sobre esse assunto. E aqui a gente faz o debate na humildade também, né? Não é essa coisa que a gente vê canais de direita fazendo, canais conservadores, de mobilização de seguidores, de verdades absolutas baseados num debate raso. Nós somos aqui universitários, pós-graduandos, pesquisadores, eu e o Diego, e outros que vêm para essa discussão também são, e não só, também militantes sociais e outras pessoas de matizes teóricas e até ideológicas diferentes, mas não vamos fazer recorte aqui. Nós queremos ver o debate, e o que é mais importante é isso, é fazer o debate para produzir síntese. Nós vamos ficar por aqui. Um abraço, Diego, valeu. Que a sua estada na Bahia, esse ano novo possa... Aqui em Floripa vai chegar antes,
2019. Se acontecer alguma coisa nessa 1 hora diferente aí que tenha novidade pelo fato simplesmente de ser 2019, eu te ligo e aviso. Beleza? Avisa. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.